Olá, querido ouvinte da Vibe Mundial. Que ótimo estar aqui com você novamente para a gente dar continuidade a um tema muito quente. Vou falar sobre sexo, né? Estou respondendo perguntas, né, dos ouvintes que têm me mandado através do Instagram. E se você quiser também me mandar alguma pergunta, fica à vontade, tá certo? E hoje a pergunta com relação ao sexo por favor, você pode me falar sobre masturbação, pornografia e compulsão sexual sobre o ponto de vista da espiritualidade? Olha só, né, gente? Bastante importante a pergunta. Vou trazer então as informações, como que é encarado isso do ponto de vista espiritual, energético também. E o sexo, ele ainda é um assunto tabu, né? Impressionante, em 2025, muitas pessoas ainda se sentem desconfortáveis em falar sobre sexo. E você? Você fica à vontade em falar sobre sexo? Você fica à vontade para fazer sexo, né? Como é que é a tua postura? Como é que você lida com esse assunto? Sempre eu gosto de refletir sobre as coisas, porque se a gente não refletir, a gente não consegue promover o nosso desenvolvimento pessoal, não é isso? Quando a gente fica incomodado com alguma coisa, gente, aquilo mexe conosco, pode ter algum bloqueio com relação àquele assunto, né? E tudo que a gente reprime, que a gente não pode falar, que a gente acha que é errado, que é sujo, que é proibido, vai colocando aquilo para debaixo do tapete, e o problema é que com o tempo aquilo sai de uma forma totalmente desequilibrada, porque sai de uma hora para outra de um jeito descontrolado. E quando a gente está falando sobre sexo, isso sair de uma forma descontrolada é perigoso, porque a gente está falando sobre promiscuidade, sobre depravação, sobre violência sexual, né? Então, é preciso olhar também como é que você lida com esse assunto. E toda vez que tiver esses desequilíbrios, existe a obsessão espiritual acompanhada. A realidade, queridos, é que o sexo, ele faz parte da vida, né? Ele é da natureza humana, ele é um instinto e não é pecado, não tem nada de errado em fazer sexo. Assim como o nosso corpo ele precisa de comida, o sexo ele é uma necessidade biológica do ser humano. E afinal de contas, né, foi Deus quem criou o sexo, não é isso? O corpo físico ele foi programado para reprodução. Se não fosse o sexo, o planeta não estaria povoado, não é mesmo? E o sexo também é uma das formas de se criar um vínculo amoroso, né? Se você pegar um casal jovem, saudável, com os hormônios em dia e tudo mais, e eles não têm relação sexual com frequência, né? Vai criando um afastamento, porque o sexo ele cria o vínculo também. Mas cada um é único, né? Cada um tem o seu ritmo. Uns gostam mais de sexo, outros gostam menos. Não tem nada de errado, né? Cada um com o seu jeito. Tem gente, por exemplo, que fica em abstinência sexual e fica numa boa com isso. Leva isso numa boa, porque está com aquela energia equilibrada. A necessidade de uns é diferente da necessidade de outros. Mas não tenha dúvida que a idade influencia, né? Se você pegar uma pessoa de 18 anos, é uma coisa. Você pegar uma pessoa de 70 anos, é outra completamente diferente. São ciclos naturais da vida, não é verdade? Então, um vínculo, por exemplo, de um casal idoso, ele não depende tanto do sexo, né? Ele já está mais relacionado ao companheirismo, à amizade, à estrutura que foi criada junto com essas pessoas, ao invés do sexo. Por quê? Porque os hormônios não estão mais à flor da pele. Mas a verdade é que o sexo é prazeroso, né? Seja na idade que for, na frequência que for, é uma coisa que dá muito prazer e faz a gente se sentir vivo, né? A energia sexual, queridos, ela é poderosa, tá? É uma energia muito forte, porque é uma energia criadora. Se você pensar bem, o que acontece? Juntamente com a energia do chakra básico, a energia sexual, ela faz crescer um bebê dentro do útero da mulher. Então, ela é uma energia de materialização. E sobre a masturbação, né?
Como é que o espiritismo vê essa questão da masturbação? Olha, nas obras de Allan Kardec, não aborda o tema de masturbação. E eu acredito que é porque o Livro dos Espíritos ele foi lançado em 1857, né? Então esse tema não foi abordado. Mas a doutrina espírita em si, né, como um todo, o que ela busca? Ela busca o equilíbrio, ela busca o autoconhecimento, a educação das paixões, né? Então, por que o espiritismo sempre preza esse caminho do meio, onde existe esse autodomínio, esse equilíbrio? Porque toda obsessão espiritual, gente, ela vem dos excessos, ela vem do desequilíbrio. Então, esse aqui é o problema que abre porta para obsessão espiritual. Se você tiver desequilíbrio, seja na comida, você come demais, ou você bebe demais, ou você faz sexo demais, seja o que for, ou trabalha demais, né? Tudo que gera desequilíbrio vai gerar obsessão espiritual, tá? Mas para que serve a masturbação? Porque percebam, gente, o universo é perfeito, né? Deus faz tudo da melhor forma. E por que existe masturbação? Porque masturbação, gente, ela serve para a pessoa se autoconhecer, para ela descobrir do que ela gosta, do que ela não gosta, para ela conhecer o corpo dela, né? Então, a masturbação ela é útil e funcional, principalmente na adolescência, né? Que o adolescente, ele geralmente ainda não tem um parceiro fixo, nada, e ele precisa dessa autodescoberta da sexualidade dele para depois se realizar quando ele tiver essa pessoa bacana para se relacionar. Então, é importante, né? A gente tem uma biologia e a biologia não está errada, né? Então, é normal que um jovem, né, com aqueles hormônios, né, a 1000 por hora, né, ele se masturbe, né, que é aquela piadinha, né, que o menino entra no banheiro e não sai nunca mais, né? E até mesmo uma pessoa adulta que ela esteja solteira naquele momento e ocasionalmente ela venha usar do recurso da masturbação para ela aliviar aquele acúmulo de energia sexual. Porque se ficar acumulado, vai gerar exatamente esse desequilíbrio, tá ok? Mas, no entanto, se a pessoa souber, ela também pode manipular essa energia e mobilizar essa energia para outros chakras. E pode usar essa energia que é tão poderosa para ter ideias criativas, para materializar os objetivos dela, porque lembra que é uma energia criadora e uma energia materializadora? Então, se a pessoa souber, né, fazer as práticas de bioenergia, por exemplo, puxar essa energia para os outros chakras, ela pode perfeitamente utilizar essa energia. O problema não é a masturbação, tá? O problema é com que frequência a pessoa se masturba e no que ela está pensando enquanto ela está se masturbando, tá? Essa é que é a questão. Porque, veja bem, se a pessoa está se masturbando várias vezes por dia, por exemplo, isso não é normal, tá? E pode ter certeza que se ela tiver dessa forma, tem sim espíritos obsessores que estão sugando essa energia sexual da pessoa quando ela atinge o orgasmo e até mesmo da excitação. E quando esses obsessores, né, eles têm já esse controle sobre a pessoa, né? Essa pessoa que fica se masturbando 7 vezes por dia, tipo assim, várias vezes, né? O que acontece? Eles, inclusive, vão procurar afastar os possíveis candidatos, né, a romance, a ter realmente uma parceria. Por quê? Porque eles não vão querer dividir essa energia sexual com outra pessoa. Eles não vão querer que essa pessoa tenha sexo com afeto. Eles vão querer que seja daquela forma mecânica, para quê? Para eles poderem sugar a energia sexual só para eles. Porque o obsessor sexual, gente, ele gosta de sexo, mas ele não gosta de amor, ele não gosta de afeto, ele não gosta de respeito. Você entende? Então, o que acontece? O obsessor ele fica influenciando a pessoa para que ela esteja se masturbando compulsivamente, para ele poder vampirizar essa energia. Mas vamos pensar comigo, onde é que começa o desejo sexual, né?
o nosso desejo sexual, queridos, ele começa na nossa mente, tá? Então, por isso que é importante perceber no que a pessoa pensa quando ela se masturba, porque a energia, ela segue o pensamento, né? Então, no que você pensa quando você se masturba? Na esposa do vizinho, né? Se masturba assistindo pornografia na internet, pensando naquela pessoa que você está paquerando, pensando num artista famoso aí que você acha que é bonitão. Então, é isso que precisa ser refletido, tá? Porque a energia, ela segue o pensamento. Então, a energia vai em direção do seu alvo mental. É através do pensamento que acontece essa conexão. Então, esses sites de pornografia, né? Eles realmente estão dominados por vampiros espirituais sexuais, tá? Que vão drenar, sim, a energia sexual das pessoas. E é uma máfia muito grande, né? A máfia sexual da internet. Porque tem locais que são dominados por esses espíritos. Tem locais físicos e locais que são virtuais. Então, onde são esses locais, né? São locais, gente, onde o sexo ele envolve promiscuidade, vulgaridade e não tem afeto nenhum envolvido, tá? Porque o obsessor não gosta de sentimento de carinho, não gosta dessas coisas. Então, por exemplo, esses sites de encontro puramente sexuais, né? Até, falar a verdade, eu não conheço aqui, mas assim, para citar o nome, mas eu imagino que existe, né? Dentro desses sites de namoro, a pessoa escolhe lá que só está buscando um parceiro sexual, não está buscando um relacionamento. Casas de prostituição, clubes de swing, tá? Sites de fotos e vídeos pornográficos. Esses locais, né, tanto físicos quanto virtuais, eles estão dominados por essa máfia espiritual do sexo, tá? O que acontece? Eles colocam esses espíritos vampiros, ficam de plantão, a pessoa se conecta, entra com o pensamento, eles começam a estimular para a pessoa continuar frequentando lá o prostíbulo, continuar frequentando o clube de swing, continuar assistindo os vídeos pornográficos e vão sugando toda essa energia da pessoa. E preciso dizer para vocês, queridos, que até mesmo os motéis estão dominados por esses vampiros energéticos do sexo, tá? Por quê? Porque o que acontece é que muitas pessoas vão no motel para usar drogas, pessoas fazem sexo em grupo no motel, né? Então, ali ficou uma região que já está dominada por esses espíritos. Então, o que acontece? Pega um casalzinho, coitado, que se ama, né? Se gosta, ainda não mora sozinho, não tem um lugar, ele vai com a namorada para o motel, e vai ser atacado, tá? Não tem a menor dúvida. Não vai estar lá fazendo sexo com a privacidade que o casal deveria ter, porque ele entrou no território, né, onde já está dominado. Então, o que a pessoa pode fazer? Se ela souber, ela vai fazer a mesma coisa. Ela vai limpar a energia do quarto, né? Fazer práticas sexuais, assentar energias de limpeza, de proteção, criar uma cúpula energética dentro do quarto para poder, né, ter o sexo sem ser influenciado por esses vampiros. Porque veja, gente, como é que o motel é uma coisa que tem muita rotatividade. Pensa bem. Você vai deitar numa cama, quantas pessoas já tiveram relações sexuais ali naquela cama antes de você? Você acha que a energia não fica lá? E quais são as pessoas que estiveram lá? Você sabe quem é que teve naquela cama e fazendo o quê? Né? Porque acontece isso, não adianta querer enfeitar, tampar o sol com a peneira. Acontece. Né? Pessoas que vão lá com garota de programa, que usam drogas no motel, então não é um ambiente bom, tá? Então esses vampiros sexuais, eles ficam de plantão na porta do motel e acompanham as pessoas para dentro do quarto para vampirizarem as pessoas, né?
Então, o que é uma coisa que protege também? O que é um fato, né? Onde há amor, existe luz. E obsessor sexual não gosta de luz. Então, onde há amor, não há treva, tá certo? É uma proteção. Essa é uma proteção, porque se o obsessor se enfiar no meio de uma relação onde existe amor, ele vai ter contato com aquela luz, com aquela energia. E isso vai transformar ele num espírito melhor. E ele não quer. E muitas vezes ele está tão trevoso que a luz do amor de um casal queima a energia dele, machuca a energia dele. Olha como é que funciona isso. Então, a melhor coisa mesmo, né, é você ter as suas relações íntimas na sua própria casa, né? Onde você tem um ambiente que é harmônico, né? Um ambiente onde tem boas energias, você sabe quem entra, quem sai da sua casa, tem o guardião da sua casa que tem também lá a função de proteger a você e a sua família, né? Então, o melhor é em casa. É claro, se a casa for uma casa de paz, uma casa de amor, de energia boa, onde existem pessoas que fazem orações, né? Elevam o pensamento, assentam boas energias na casa, porque é uma casa onde tem um monte de briga, né? Ou então, onde tem uma pessoa que está lá, né, no escondidinho, porque essas coisas são veladas, né? As pessoas não comentam com ninguém. E está assistindo pornografia dentro de casa, direto nesses sites da internet, aí é perigoso, porque pode ser que esses espíritos já tenham, né, adentrado o lar e começam também a obsediar todo mundo que está dentro da casa para também ter práticas vulgares, promíscuas, né, sexualmente, para eles poderem vampirizar todos os membros da casa, não só aquele que está lá assistindo pornografia de forma velada, né? Mas para você que chegou agora, hoje o programa é sobre a visão espiritual do sexo. O meu nome é Gisela Campiglia. Você pode encontrar o meu trabalho no meu site, tá? Eu tenho o site Gisela Campiglia, tem mais de 100 artigos e vídeos sobre vários assuntos. Eu trabalho com desenvolvimento pessoal. Tô no Instagram, tô no Facebook, tô no YouTube. É Gisela, Gisela, Campiglia, Campi, GLIA, tá bom? Vai ser um prazer te receber. Então, o grande problema que existe hoje, gente, é o consumo da pornografia. E me dá pena dos jovens, porque como eles têm acesso a muita informação e geralmente através de vídeo, eles conhecem, né, o sexo, como é que é o corpo de uma pessoa nua, tudo através dos vídeos. Né? Não tem mistério, não tem nada, e esses vídeos de uma forma vulgarizada. E o problema, gente, é que o vídeo pornográfico, ele é muito diferente do sexo real. Pensa bem a situação. Esses atores, né, que estão fazendo esses vídeos, eles fazem posições cenográficas, né, que uma pessoa comum não vai conseguir fazer. Eles têm corpos perfeitos, né? E imagina só o membro, né, dos homens nesse filme. Se você olhar depois para o teu companheiro do lado, acabou, né? Você não quer nem mais saber de nada. Então, o que acontece? O perigo também é que o sexo real ele passa a não ser tão interessante como o sexo virtual. Porque aquilo é um mundo fictício, é um mundo de cinema, cinematográfico, não é um mundo real, né? O mundo real é diferente. No mundo real, as pessoas podem ter muito prazer, né, e com muita mais qualidade, mas existem, né, as limitações, não é bem assim. E o problema é que a pornografia, ela vicia, né? Então, o que acontece? A pessoa começa a assistir um dia, depois, no final de semana deixa eu assistir o outro vídeo. Daqui a pouco, a pessoa está assistindo diariamente. Daqui a pouco, qualquer minutinho que a pessoa tenha, ela está assistindo de novo. Então, se a pessoa estiver realmente, né, assistindo pornografia todo dia, pode ter certeza que ela está sendo espiritualmente vampirizada por esses espíritos trevosos, né, que vão pegar essa energia. Isso caracteriza, tá, a compulsão sexual. Tá? Se masturbar várias vezes por dia, assistir pornografia todo dia, se masturbando, é compulsão sexual.
Agora a pergunta que não quer calar: para onde é que vai essa energia das pessoas que ficam se masturbando e assistindo pornografia na internet? Para onde vai essa energia? Esses espíritos, gente, vampiros sexuais, eles trabalham para magos das trevas, que existe uma hierarquia, um escalão. Existem no plano espiritual cidades inteiras ligadas a essa energia, e essas cidades são sustentadas exatamente por a energia que é vampirizada das pessoas no plano físico, tá? Então, o que acontece? Quando a pessoa está fazendo isso, ela está sofrendo, né? Porque esses obsessores vão interferir na vida dela de várias formas, até que ela não tem vontade de fazer nada, a não ser ficar se masturbando e assistindo pornografia, começa a deixar o trabalho, começa a atrapalhar, né? Não tem toda aquela produtividade porque fica, né, compulsivo em cima daquilo, e ela está ajudando a manter, né, essas cidades no plano espiritual trevoso, no umbral, né, onde tem esses espíritos, tá? E existe uma hierarquia. Então, aquele que está lá na porta do motel, ele é um escravo, tá? Mas que tem afinidade, né? Que também é viciado em sexo. Mas existe o chefão, o mago trevoso. Tem um livro que eu gostaria de recomendar para vocês, que é o livro Sexo e Obsessão, tá? Ele é de Manuel Filomeno de Miranda e foi psicografado pelo Divaldo Pereira Franco. Se você tiver interesse, leia, tá? Porque você vai poder ter mais informações e mais a fundo em cima desse assunto. Então, no umbral, gente, existem orgias, tá? No umbral existe sadomasoquismo, todo um ambiente, né, relacionado à perversão. Então, o que precisa ter atenção é com o que você pensa, tá? Porque o que você pensa é que vai mostrar como é que você está lidando com essa energia sexual e se você vai poder ser vampirizado por esses espíritos, tá ok? Mas eu queria levantar a atenção para uma situação em que você pode ser vampirizado sexualmente e não é por um espírito, não. Você pode ser vampirizado sexualmente por uma pessoa. E como é que isso acontece? Vamos dizer, uma pessoa gosta de outra, né? Duas pessoas que estão encarnadas aqui na matéria. Então, a moça gosta do rapaz, tá? Mas o rapaz não gosta da moça, não está afim da moça, ela já está com 1000 sonhos, que ela vai namorar com ele, que ela vai, né, casar com ele, tudo lindo, maravilhoso. Só que o rapaz, né, ele não tem esses planos, ele não tem essa retribuição com a moça. Mas ele vê uma oportunidade do quê? Dele ter uma relação sexual, né? E o que que acontece? Ele vai e se relaciona com a moça simplesmente só para transar com ela. Ele não está com os mesmos objetivos que ela está. O que que essa pessoa encarnada está fazendo? A mesma coisa que o vampiro sexual faz. Simplesmente está transando com a pessoa só para sugar a energia. E não tem nada de positivo para oferecer, nenhum carinho, nenhum afeto, amizade. Dá aquela transada e PT saudação e a outra pessoa foi usada, né? Fica lá chateada, né? Com a que foi a situação, não foi para frente, nem nada, não era o que ela esperava. E é isso que acontece, né? E uma outra coisa também que é perigoso, e vem o carnaval aí, né? Brasil é o país do carnaval. O que que acontece? A pessoa transar com alguém que é desconhecido, tá? Isso aí, gente, é uma roleta russa, né? Você não sabe o que que você vai pegar pela frente. Então, a primeira coisa, tem que usar a camisinha, né? As doenças sexualmente transmitíveis, a AIDS está aí, né? Ninguém comenta, mas está cheio de gente. Tem medicamento, mas por favor, né? Quem que quer passar o resto da encarnação tendo que lidar com uma doença dessa? Então, tem que usar a camisinha, só que a camisinha não protege a sua energia, não protege a sua vibração, só protege das doenças sexualmente transmitíveis. Então, a troca, né, quando você tem a relação sexual, ela é muito intensa, ela é muito potente,
Então, o que que acontece? Se você pegar uma pessoa que tem uma energia boa, equilibrada, né? Uma pessoa para cima, né? Uma pessoa que realiza as coisas, ótimo. Pode ser que a tua energia até melhore, né? De transar com essa pessoa. Só que essas pessoas que estão na noite, né, e que vão para a cama com um desconhecido a primeira vez, né, conhece uma pessoa e já sai transando com a pessoa, geralmente são pessoas carentes, né? São pessoas que elas não se valorizam, porque veja bem, né, se eu sei quem eu sou e sei o que eu posso oferecer, eu não vou me entregar para qualquer um, tá certo? Então, o que que acontece? Eu vou analisar, eu vou ver se é uma pessoa legal. Não precisa casar, não é nada disso, né? Mas eu vou ver aonde eu vou me meter, se eu me amo, se eu reconheço o meu valor. Agora, a pessoa, né? Vai lá, na noite, transa com alguém que está embriagado, nem analisou direito quem é. Primeira vez, já, né? Vai para os finalmente, a probabilidade de sair com a energia suja é muito grande. Então, precisa ter atenção com isso. E o que acontece? Na hora parece tudo ótimo, maravilhoso, só que no dia seguinte parece que você foi atropelado por um caminhão. É um cansaço. Por quê? Porque você foi sexualmente vampirizado. Gente, o programa acabou. Espero que eu tenha trazido boas informações para vocês. Um beijão de coração para coração.